ele que é do PDT, teve 6.006 votos e também traz a sua parceira, posso falar assim, né, Orlando? A coach Heloísa Pedrosa, que vai bater um papo descontraído com a gente. Mas dizem que o bom filho a casa torna, é isso, Orlando? Posso falar assim, vereador? Pode, deve falar assim. É uma satisfação muito grande poder voltar agora para a Câmara como vereador, né, eleito, escolhido pela população. E uma satisfação maior ainda, Jane, é poder voltar aqui na TV Câmara agora como entrevistado, que eu acho que é muito mais difícil você ser entrevistado do que você entrevistar. Antes eu ficava aí do seu lado, né, como entrevistador, e hoje como vereador eu acho que é uma tarefa muito mais difícil. Eu já disse isso assim, em outros programas, porque quando nós, e assim como você, né, que a vida toda tem uma vida aí de televisão, que costuma entrevistar, quando você passa a ser mais entrevistado, é difícil, você fica um pouco com medo, viu? E a responsabilidade também é outra, né, vereador? É outra, é maior, né? Antes, como funcionário da casa, eu tinha algumas responsabilidades internas aqui, até mesmo da TV Câmara. Agora, como vereador, essa responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu tenho que representar a população de Ribeirão Preto que me elegeu, que me colocou aqui. Heloísa, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Jane? Como é que você está, querida? Graças a Deus, tudo bem. Falarmos um pouquinho dessa profissão belíssima, que é o coach. E hoje divulgando um pouquinho através do nosso vereador, que você também fez um trabalho bacana aí apoiando o vereador Orlando, é isso? Eu tive a oportunidade de contribuir com aquilo que, em primeiro lugar, já é dele, né? O coach, acima de tudo, é um projeto que a gente desenvolve não para fazer quem não é ser o que não é, mas é trabalhar todas aquelas forças que, às vezes, por uma questão até de confusão, né, frente ao cenário que se encontra, ansiedade, cobrança, estresse, e aí a gente conseguiu pensar, né, as questões comportamentais que precisavam ser melhor alinhadas para a demanda durante o período da campanha, que eu considero aí que foi um resultado belíssimo, né, Orlando? Muito, muito bom. Vereador, o que foi importante, depois falamos dos seus projetos, que também é não menos importante, mas qual foi a importância do coach na sua vida, nessa trajetória aí, quando o senhor decidiu que definitivamente ia ser candidato? Jane, a Elo entrou na minha vida há um tempo atrás, quando se falava em coach, eu não tinha muita experiência e não sabia o que era realmente um coach, o que esse coach poderia fazer na sua vida profissional, né? E nós passamos algumas confusões na nossa cabeça, que muitas vezes a gente acaba querendo procurar um psicólogo, né? Eu vou procurar um psicólogo. Não que não seja bom, né? Não estou dizendo isso. Mas a gente passa a querer procurar um psicólogo. E a gente vê diversos problemas acontecendo, e isso foi antes mesmo de se iniciar a campanha eleitoral. Né? Então, foi uns 2 meses antes daqueles 45 dias da campanha eleitoral, que existia toda uma confusão aí de campanha, aquele medo, aquele nervosismo, aquela ansiedade sobre a campanha, e foi quando me apresentaram a Heloísa, né? E nós passamos a ter essa aula, vamos dizer assim, esse curso de coaching. E isso me ajudou a direcionar as minhas coisas, a organizar a vida. A mesma coisa, eu digo o seguinte, a coach vem no momento em que você tem o seu escritório e que está tudo bagunçado, e que você não sabe aonde você vai colocar determinado papel, se você coloca nessa gaveta, se você vai conseguir achar se colocar na outra gaveta. E a Heloísa vem com o coaching para organizar isso e deixar tudo da melhor forma, e você consegue ter uma outra visão. Acho que é isso, Elo. Eu não sei se eu, se eu coloquei certo, mas é mais ou menos o que aconteceu comigo, né? E vem a nos ajudar a como lidar com as pessoas, a como falar um não, vamos dizer, sem você ofender, sem você machucar. Como você lidar com as pessoas que você vai ter que lidar durante a campanha. E isso serviu para mim. Até eu fiz uma brincadeira com ela, que ela fez essa preparação minha antes da eleição. E durante a eleição, em algumas partes, porque foi muita correria. Mas eu digo para ela agora, falei, agora eu preciso de você dar a continuidade, né, vereador? E foi fundamental, o vereador entende que o coach, porque hoje em dia nós temos aqui, a gente falávamos aqui nos bastidores, antes do vereador chegar, e batemos um papo aqui, hoje em dia o brasileiro não está muito acostumado, né? Você fala em coach, a primeira pessoa não sabe o que é coach, ela não define ainda o que é coach, até ela entender. Para o vereador foi fundamental, o vereador segue aí com a Heloísa. É importante ter o coach, vereador? É importante para você organizar a sua vida, e muitas vezes você fala assim,
eu vou organizar minha vida, eu sei organizar minha vida. Não, você não sabe, você precisa de uma orientação. Essa orientação vem através de um profissional que consegue esclarecer para a gente algumas coisas, organizar para a gente algumas coisas. Isso é muito importante, né? E o coach, muitas vezes as pessoas imaginam que é algo para pessoas, para empresários, para as pessoas que têm muito dinheiro. Não. O coaching é para todos. Todos têm acesso e podem fazer. Então, ninguém melhor do que a Heloísa para falar um pouquinho aí dessa realidade que o vereador coloca. O coaching é para todos, não é só para os grandes empresários, os magnatas. E qual foi a dificuldade maior que a Heloísa encontrou aí com o nosso vereador aí? Eu digo, Jane, que quando a gente trabalha com uma pessoa que está quebrando aquela sua síndrome de micro-deus, que a gente estava conversando nos bastidores, que talvez a grande dificuldade de todos nós é, primeiro, que a gente é criado para ser completo, como se completude fosse algo possível num mundo pleno, cheio, né, de facetas, né? A gente pleno, né? Então, é lógico que quando as pessoas ficam pensando que elas sabem tudo, é muito difícil quando elas começam a não saber. E aí elas começam a entrar em contato com aquela síndrome de que se eu não sei, eu sou burro, se eu não sei, eu sou um fracassado, né? E aí é que a gente realmente vê que a dificuldade começa nisso. Então, para começar um bom projeto de coaching, eu acho que o Orlando ele trouxe o principal. Ele já tinha reconhecido que ele não era o microdeus da vida dele e que ele estava precisando fazer as coisas funcionarem melhor, e para isso ele precisava de uma ajuda. Então, imagina, se alguém com o potencial dele reconheceu isso, então preste atenção, você que está em casa, né? Então a gente tem que compreender sobre isso. O problema não é não sentir-se pleno, é saber que muitas das vezes nós não estamos preparados para os novos papéis. Quando você me pergunta sobre o que foi mais daquela questão do projeto em coaching com o Orlando, o que mais me chamou a atenção é que uma das coisas que eu já de cara a gente precisou alinhar é que o Orlando ainda não tinha realmente compreendido o papel que ele estava mudando. Ele saía simplesmente de uma posição de jornalista, de um comunicador, né, do pai de família, assim por diante, mas ele estava indo agora para uma condição em que ele estava num processo em que ele se tornaria um possível vereador. E quando essa mudança de papéis estava ali presente, muitas coisas não estavam claras para ele, inclusive em como ele acessar esse novo papel dele. A disciplina é fundamental? A disciplina ela tem a ver com o que cada personalidade trabalha, Jane. Disciplina significa, assim, para uns é aquela disciplina metódica, né? De manhã, de tarde, de noite. Toda segunda, terça, toda segunda, terça. No caso do Orlando, a disciplina que mais nos interessou foi o fato de que, enquanto ele não ia ele não sentia que ele resolvia aquela pendência que ele queria ver do comportamento dele como um outro resultado, a disciplina dele era vamos fazer, vamos batalhar. Então, o que realmente o coach tem que ter quando ele está num trabalho comigo? Ele precisa ter isso que o Orlando tinha. Ele sabia que ele podia e ele precisava aprender aquilo, e a cada sessão que a gente fazia, ele ia desenhando, e ele ia recebendo os parabéns, né, o reconhecimento da transformação dele, ele ia vendo resultados. Aliás, essa é uma outra coisa que eu trabalho, que em coaching é muito importante. As pessoas elas fazem coisas extraordinárias, mas quase sempre elas não estão se vendo na condição de extraordinárias, né? E num projeto de coaching a gente mostra isso, o quanto você pode e o quanto você fez. Olha que legal, aí a pessoa... Nossa, né? E isso para mim é fundamental, porque aí você começa a entender que você é forte, você começa a se restabelecer. Mas a cada mudança de nível, um novo projeto, coach continua existindo como uma alternativa importante. Então, existe fases aí para o coach. Então, o coach nunca tem o seu, vamos falar, paciente de alta, vamos brincar assim. O coach sempre tem etapas que vai aí superando com o seu parceiro, companheiro, cliente, não sei como Jane, chama. Vamos brincar um pouco com o que a gente já falou nos bastidores, né? As pessoas, a cultura brasileira, de modo geral, ela é extremamente religiosa. Ninguém se vê completamente pleno, mesmo indo ao culto ou à igreja todo domingo. Semanalmente. A ideia é essa. Talvez em coach a gente esteja, né, com todo o cuidado, só brincando um pouco com essa perspectiva. Já que a gente está falando em plenitude, o ser humano ele tem várias facetas. Então, o coaching não é para a pessoa ficar dependente ou viciada, ou porque eu viro um guru na vida dela. Não é isso. O coaching é uma ferramenta
O tempo todo, é uma ferramenta. Porque a vida vai levando a gente a transformações, né, Jane? Então, toda semana, todo período, você passa experiências novas, experiências que talvez você não encontrou ainda. Isso. Então, como na minha vida, São por desafios, exemplo, né? Eu nunca fui vereadora. A partir de agora, eu vou me tornar vereadora a partir do dia 1º de janeiro. Então, tudo isso é uma sequência, não é? Então, você pode dizer assim, então coach, eu vou fazer um período de coaching de 5 meses e vou parar. Mas depois a sua vida continua, não é? A sua vida continua enfrentando os novos desafios, novos problemas, novas situações, e isso tudo vai fazendo você se balançar. Vereador, o amadurecimento. O vereador agora não é candidato para 6.606 votos, e sim para 700 mil habitantes. O amadurecimento, como que o senhor traz aí para 2017 e mais? Quais são os seus projetos aí para casa e também para a comunidade de Ribeirão Preto? Jane, é uma responsabilidade muito grande. A partir de agora, uma responsabilidade, você colocou muito bem, não são só 6.006 pessoas que eu vou legislar, não é? Eu vou legislar para uma cidade toda, que é Ribeirão Preto e Bonfim Paulista, que é o distrito aqui da cidade. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que eu devo assumir com muito posicionamento, com esse mesmo posicionamento que eu trago da televisão, de seriedade, de compromisso, e ainda mais agora, porque, afinal de contas, a gente lida com o dinheiro público, a gente lida com as pessoas e a gente lida com quem vive e mora e ama Ribeirão Preto. Então, essa responsabilidade dobra, não é? De comunicador, eu tinha minha responsabilidade dentro da emissora de apenas cobrar os problemas, tentar solucionar e tentar buscar soluções para aqueles problemas. Mas eu não tinha, vamos colocar assim, a caneta, não é? Não tinha como ir a uma secretaria e cobrar do secretário, cobrar do prefeito de forma como legislador. A partir de agora, eu tenho esse dever e eu vou fazer esse dever. Os meus projetos, muitas pessoas perguntavam isso em palestras e falavam para mim, Orlando, quais são os seus projetos, os seus principais projetos? Primeiro que eu não tenho os meus principais projetos. Primeiro eu quero fazer o trabalho que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar e cobrar o executivo. Inclusive você que já esteve do lado de cá, como você mesmo colocou, é importante agora como vereador se colocar no papel de apresentador. Porque é muito fácil você que está lá agora e não olhar para trás. Eu tenho certeza que o vereador, a conduta não vai ser essa. Vai ser um olhar diferenciado até para os companheiros que já passou aí essa trajetória que você mesmo falou. Com certeza. É preciso acompanhar, é preciso ver essa história toda, porque a gente fica numa situação que a gente não pode fazer nada como comunicador, né? Então você fica preso a uma situação cobrando daqueles que podem fazer e muitas vezes alguns, né, não fazem. Deixam de fazer, Deixam né, de vereador? Fazer. Então é isso que eu quero fazer, eu quero fiscalizar muito uma questão que foi o que eu sempre cobrei durante mais de 4 anos no SBT, que foi a questão da saúde na nossa cidade, que é um ponto que eu quero lutar muito, que é um ponto que eu quero batalhar muito, e que eu pretendo fazer isso com muita maestria. Vereador, continua aí como comunicador, continua na TV, quais são os seus projetos? Continuo, Jane. Eu acho que, eu sempre digo o seguinte, a televisão, o jornalismo, a comunicação é minha profissão. Hoje eu estou, a partir do dia 1º de janeiro, como vereador. Eu não sei se vou continuar minha vida política, não vou continuar minha vida política, isso é uma sequência do meu trabalho. Mas a minha profissão é jornalismo e a minha profissão é comunicação. Então é isso que eu quero estar. Eu quero fazer um trabalho de televisão, quero continuar na televisão, não para fins eleitoreiros, porque eu nunca, quando eu pensei em fazer televisão, quando eu comecei a fazer televisão, nunca foi o meu objetivo de vida chegar à Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. Eu sempre fui um jornalista, um comunicador que queria fazer o meu trabalho. E Deus me colocou agora como vereador e a população me elegeu, então é isso que eu quero fazer. Quero continuar com a minha profissão e dar minha contribuição para a cidade. Vereador, quando você fala na saúde, e a gente tem várias oportunidades de estar falando, inclusive agora com o vereador, que sempre bateu muito na questão da saúde, e outras questões também, mas vamos focar na saúde. Os postos hoje, todas as UBS estão super lotadas. Se de repente atende de 15 em 15 minutos, eu não sei como é que é uma consulta, tá? Não demora-se 1 hora, 1 hora e meia. Mas se passa
um mutirão, vereador mais presente, vereador com a comunidade, o senhor acha que vai haver uma mudança? É esse o propósito que o vereador tem para 2017? Esse é o propósito que a população tem para 2017. A população vem cobrando e vem mostrando isso em todas as cidades brasileiras, Jane. A população vem mostrando que ela realmente quer mudança, e que se não tiver a mudança, ela na próxima eleição, ela vai fazer isso acontecer. Nós vemos aí as mudanças que estão acontecendo, as mudanças que já aconteceram, e a população, eu digo agora, e já falei com alguns colegas vereadores, que a população vai vir cobrando cada vez mais, e é muito bom que cobre isso, porque o vereador, ele precisa trabalhar para o município, ele precisa cobrar, ele precisa fiscalizar, e é esse o trabalho que eu vou fazer. Ontem, vereador, nós pudemos ter aí uma grata surpresa, infeliz e ao mesmo tempo feliz, onde mais uma vez o papel fundamental da televisão pôde aí ajudar uma vida. Uma garota de 16 anos ficou 30 horas para ser remanejada com suspeita de meningite e, mais grave, onde ela não estava em nenhum isolamento. Como é que o vereador assistiu aí ontem, nós estamos falando recente aí, Sim. Porque é importante falarmos o papel fundamental aí do comunicador, da televisão, e o vereador como um homem da televisão, um homem comunicador. Ontem, essa tristeza, o que é que o vereador, então, vamos focar muito mais na saúde, que eu sei que foi aí um lema muito forte na sua campanha. Jane, eu sempre digo e volto a repetir aquilo que eu falava na televisão. Nós não podemos aceitar que a televisão vá num posto de saúde, cobrir um problema, para o problema ser resolvido. Isso é falta de gestão, é falta de comprometimento daquele gestor que está dentro da unidade. Isso não pode deixar que uma televisão, que uma reportagem vá fazer o papel que aquele gestor está sendo pago para isso. Isso é inadmissível no meu ponto de vista. Assim como eu já cobrei a situação no Ribeirão Verde, o Ribeirão Verde, que é uma cidade, a parte de Ribeirão, que não tem um posto 24 horas, que a situação lá que eu já mostrei na televisão, que teve uma situação, olha o absurdo, que o gestor, se eu como gestor de um posto de saúde, jamais deixaria que um fato desse viesse a acontecer, que é o caso de pessoas, idosos, que ficaram mais de 4 horas esperando para marcar um atendimento de consulta, e eles ficavam no sol, se tivesse chovendo ia ficar embaixo da chuva. Então, quer dizer, o gestor tem que avaliar todas essas situações para não deixar isso acontecer, para fazer antes de uma reportagem chegar, antes de mostrar. Orlando, você não quer que mostre? Não, tem que mostrar sim, mas o que acontece é que a televisão não precisa ter pauta dessa questão da saúde para mostrar, para cobrar. Olha, vocês precisam fazer, porque aí o que dá a entender? E assim era o que eu tinha o entendimento. Quando a televisão chega, tudo resolve. Que é isso que aconteceu ontem. De repente, essa mãe não consegue falar com a reportagem. E aí, como é que fica? Justamente. A filha dela, que estava há 30 horas e não sei como é que foi o desfecho, eu só sei que ela conseguiu aí regular, depois conseguiu, graças a Deus. Aí... Jane, eu já estou elaborando um site que eu vou deixar disponível o meu telefone, os meus contatos, para que quando a população necessitar de algum problema desse, que ela imediatamente entre em contato com o vereador Orlando Pessotti, e eu quero ser esse vereador que vá atuar assim como eu sempre atuei no programa de televisão. Até porque a doença não tem hora marcada, né, vereador? Ela chega aí a qualquer hora. E quando é um filho, o vereador é pai, sabe o que a gente está falando? Só quem é e precisa e está ali, porque ninguém vai no posto de saúde para brincar, né? O vereador vai ser o vereador atuante que vai andar de ônibus no transporte público para conhecer essa realidade, vereador? Você pode ter certeza disso, Jane, porque foi uma coisa que eu cobrei muito e que eu vi muito durante toda a minha campanha, porque eu percorri a nossa cidade inteira. As principais avenidas comerciais de Ribeirão Preto eu andei, isso a população de casa sabe. Todos os bairros eu andei de Ribeirão Preto, conhecendo as pessoas e falando com as pessoas e conversando com as pessoas. E o que elas relatavam, a grande dificuldade era não ter o vereador presente no bairro. Então qual foi a maior necessidade aí que o vereador... A atenção do poder legislativo dentro dos bairros. Então o vereador não vai ser o vereador Orlando Pessotti, não vai ser aquele que vai ficar no gabinete. Não, de jeito nenhum. Ele vai ficar nos bairros, junto com a população. Isso eu quero estar no bairro, a TV Câmara vai poder acompanhar essa situação, né? E eu quero poder mostrar meu trabalho e acompanhar e saber o que a população está precisando, porque você realmente tem os trabalhos administrativos do gabinete, que o vereador tem que dar essa atenção, mas a rua explica tudo. A rua, você sente aquilo que o povo quer, e muitas vezes é uma atenção, muitas vezes é contar o que está acontecendo no bairro para você saber, de fato, o que eles precisam e poder ajudar da melhor forma possível.
Heloísa, você que teve um trabalho brilhante aí com o vereador ao longo aí dessa trajetória dele, o que é que você mostra e como é hoje uma das pessoas que mais influenciaram, que foi aí a oportunidade dele mesmo falar já disciplina, conhecimento, o que é que você agrega tudo isso que o vereador está colocando aqui? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, é o novo papel dele. Né? Ele já sai agora de forma muito lúcida, né, da condição do comunicador e todas as restrições, né, que inclusive o próprio papel do jornalismo tem quando se pensa em o quê? Fiscalização, convivência com a realidade do cidadão, e agora ele ocupa esse papel, que é ficar realmente frente a frente com todas as dificuldades que o cidadão tem, com uma caneta à mão, né, sabendo que ele tem um baita, né, universo que é o poder público, para fazer implementações daquilo que o povo precisa. O que a gente já sabe é que tudo virá de uma vez. Essa será uma avalanche de exigências que certamente quase todos nós, como, né, não teremos aí, talvez com tanta clareza, qual é a ordem das prioridades. Mas um fator novo como esse, de fazer realmente a presença dele ser colocada como a marca do trabalho dele, já mostra o personagem novo que ele vai viver e, obviamente, as críticas que vai receber, porque a partir do momento que a gente se dispõe, né, a ajudar, as pessoas não vão entender quantos estão à frente ou se estão ou não à frente. Mas esse papel agora de conseguir estar lado a lado da população, em primeiro lugar, humaniza, né? O que facilita muito o papel do vereador. Porque quando o vereador ele fica deslocado da população, né, digamos, ele não vai entender, como você perguntou. Você realmente sabe qual é a dificuldade que existe de você sentar num postinho e ter que marcar uma consulta? Você realmente sabe o que é subir um ônibus e ter que fazer um trajeto? Né? Você sabe o que é chegar no ponto e não saber se o ônibus vem ou não vem, e assim por diante? Não é? E aí, quando você tem essa consciência, a gente consegue também, até como ele vai ter que fazer um trabalho de muito boas parcerias dentro, né, do poder público, justamente por quê? Para colocar outros colegas, os demais vereadores, para conseguir negociar as diferenças que existem em relação a projetos políticos, que são os partidos, para que o bem comum da população aconteça. O meu papel como coach, agradeço o conceito de brilhantismo, que acima de tudo tem que ser dado a ele, que é a pessoa que pegou o projeto para acontecer, ele que quis fazer a transformação da vida dele, o coach foi a ferramenta. Eu, como a coach do Orlando, pretendo demais apoiá-lo nisso que certamente serão os desafios, frente às forças que ele tem de comunicador, que é o que ele vai realmente conseguir fazer de diferente, né? Vereador, essa operação Sevandija que chegou em Ribeirão Preto, modificando aí todo o cenário, a população cobrando, o vereador tira o que dessa operação? Gostaria que a população conhecesse um pouquinho mais aí o seu... o que você fala a respeito do que aconteceu? Jane, a operação veio no momento que é preciso que todos os parlamentares, a partir de agora, isso foi muito bom, que saber que não pode, quer dizer, já não podia, já não devia, já deveria ter sido abolido. O vereador, por uma essência, né, ter a sua isenção, a sua imparcialidade, a sua transparência, a sua credibilidade. E isso veio mostrar que alguns, vai terminar agora o processo, né, que isso daí é o juiz que deve julgar, não somos nós que devemos apontar o dedo para aquele ou para esse, mas que é preciso que todo vereador ande corretamente, todo parlamentar, isso eu falo do executivo, do legislativo, que seja reto, que a sua conduta seja sempre verdadeira, seja sempre aquela conduta de parar com essa barganha, sabe, política, de troca de favores, que isso definitivamente, de uma vez por todas, acaba. Então, isso é bom, porque trouxe, né, para a vida pública que o GAECO, que a Polícia Federal, estão de olho aí nos vereadores, então, que não pode vacilar de forma nenhuma. Vereador, então, para 2017, a população pode contar aí com a sua fiscalização e mais, o seu papel atuante junto à comunidade? Podemos cobrar isso do vereador a partir de 2017? A população deve cobrar isso do vereador. Não estou falando só do vereador Orlando Pessotti. Você de casa que não votou no vereador Orlando Pessotti, pode ter certeza absoluta que eu também vou trabalhar por você e pela sua comunidade. E se você não votou no Orlando e votou em algum parlamentar que foi eleito, que cobre dele também, que exija dele uma conduta ética, transparente, honesta e que ele esteja assim presente aí no seu bairro onde você mais precisa. E é claro, se você votou em outro também que está eleito e queira cobrar do Orlando Pessotti, você tem
todo o direito de fazer isso, porque a partir de agora eu não sou um parlamentar daqueles que apenas me escolheram nas urnas, e sim de todos os ribeirão-pretanos. Como nós colocamos aqui, agora são 700 mil habitantes que o vereador vai aí estar mostrando o seu trabalho. O vereador esteve aqui na casa, já trabalhou aqui com a gente na TV Câmara e pôde ver a participação da população. Queria que o vereador, então, convidasse a população, uma vez que o vereador sabe aquilo que a gente vai estar falando, que é a minoria que vem, né, vereador? Jane, até fazendo mais um parênteses, eu estive aqui na TV Câmara. Eu sei da importância dessa TV para o Legislativo. Eu sei da importância de cada profissional aqui dentro para que leva a transmissão de todas as atividades parlamentares para o público de casa. E muitas vezes eu fiquei revoltado quando era funcionário, isso é muito bom, da falta de estrutura, às vezes, que tem aqui dentro, da falta de independência que existe dentro da TV Câmara, porque é preciso que essa TV é uma TV boa, é uma TV que leva informação, é uma TV que discute. Eu acho que muitas vezes o vereador nem precisava estar aqui. Num caso desse, por exemplo, do seu programa, que tem a coach, tem outras participações, não é todos os programas que o vereador precisa estar. O vereador precisa trabalhar para o povo, a televisão precisa informar o telespectador. Então, já fazendo a cobertura da sessão, mostrando o trabalho do vereador, está ótimo. Eu acho que essa independência, na minha opinião, essa é uma opinião do vereador Orlando Pessotti, que esteve aqui dentro, que conhece. E que fala com direito de causa, né? Que fala com direito de causa, que é tá preciso falando, ter né? essa independência, esse trabalho, essa estrutura, precisa ter uma estrutura melhor, precisa acontecer. Para quê? Para levar informação para o telespectador de casa. Nada mais isso, que o telespectador possa participar aqui da TV Câmara ativamente. Porque às vezes ele não tem condição de vir até a Câmara Municipal, mas ele está na casa dele, ligou, Justamente. Ele tem condição de estar sabendo ali do seu vereador, a comunidade está participando mais. E ter essa interação, eu vejo nas outras TVs que tem um WhatsApp, tem um Facebook muito ativo. Por que a TV Câmara não pode ter isso? Por que a TV Câmara não pode ter um jornal participativo que a TV Câmara cobre dos vereadores? Coloque o telespectador no ar ao vivo imediatamente. Então, assim, a TV Câmara, essa é uma opinião minha, desculpa até estar avançando um pouco nesse assunto, mas é uma opinião minha que a TV Câmara também deve cobrar os vereadores. Por que não? Por que as outras TVs cobram os vereadores e a TV Câmara não? Então a TV Câmara tem que ter a sua imparcialidade. Esse é o meu ponto de vista, é o ponto de vista que eu vou continuar batendo, que eu vou continuar com a tecla, porque a TV Câmara está aqui com o direito de cobrar. Por que a TV Câmara não pode ir no meu gabinete? Cobrar o vereador. Vereador, olha, nós recebemos uma denúncia que o posto de saúde tal está com um problema assim, nós fomos lá gravar, qual que é o seu posicionamento? O senhor quer ir lá com a gente? Por que não? Entendeu? E aí isso é o papel da TV mesmo, né? Claro. E vocês como profissionais, como pessoas que eu tive a convivência e vou continuar tendo a convivência agora, acho que vocês precisam ter essa independência, esse trabalho bem feito que vocês fazem com muita maestria. Bom, vai depender dos vereadores aí, né? E pode contar comigo. Eu quero agradecer, então, a Heloísa participando com a gente. Deixe seu recado aí, Heloísa, como nossa coach aqui. E parabéns pelo trabalho, viu, mais uma vez. Muito obrigada. Bom, Jane, muito obrigada. Obrigada a você que em casa acompanha. Eu deixo um recado que é importantíssimo, né? Veja que grande parte das coisas que você anda desconfiado, que na sua vida não estão dando certo, com certeza tem muita coisa externa, né? Tem muita coisa na crise, tem muita desculpa que está fora de você. Mas eu estou falando com você sobre aquilo que é você o responsável. Você é a pessoa que pode fazer e tomar as decisões que vão mudar a sua vida. E coaching é um projeto, é uma ferramenta que está à sua disposição. Se quiser falar comigo, estou à disposição. É fácil me encontrar pelo Google, né? Eu, Heloísa Pedrosa, tenho o meu site, Facebook, Instagram. Venha, vamos conversar, vamos fazer também que a sua vida, assim como no do Orlando, você organize as coisas, entenda melhor como pode aproveitar melhor as coisas que estão ligadas ao tempo, aos seus projetos pessoais, profissionais, porque você pode fazer melhor, só precisa mesmo de uma forcinha, de uma mão, e o coaching é isso, viu? Tá certo. Vereador, eu quero agradecer que o senhor fale as palavras finais e, mais uma vez, parabenizando aí aos seus 6.006 votos e agora para 700 mil habitantes aí a partir do ano que vem, vereador. Jane, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você fazer parte aqui da programação da TV Câmara e que você participe sempre, que você esteja aqui cobrando os vereadores, que esteja nas sessões de terça e quinta, das 6 até as 10 da noite, que estejam aqui fiscalizando, cobrando e fazendo a sua voz
valer, a sua voz ser ouvida. Tá? E pode contar comigo, sempre estarei à disposição de todos vocês. Muito obrigado. E nós vamos finalizando o nosso ponto de encontro de hoje com o vereador Orlando Pessotti.